Boa noite, eu sou Roberto Cardoso, faço políticas públicas e sou professora estadual. Fiquei muito feliz, é só uma consideração, não é uma pergunta. Fiquei muito feliz em segunda-feira ver o CPES levantar a sua bandeira e não ser rechaçado do movimento. Até pela sua tradição nas lutas, né? Fiquei muito feliz, na escola foi muito falado sobre isso, porque havia um certo temor, né? Então o CPES continuava indo, só que não estavam colocando camisetas, bandeiras, até pelas cenas que a gente vinha assistindo, né? E naquele dia eles foram bem recebidos e puderam até de alguma maneira, durante um tempo, levar o movimento. E provavelmente o CPES vai se inserir e a gente espera que a sociedade apoie, porque tem um tempo já que ele vem bem desacreditado. Inclusive nas comunidades escolares que falam em CPES, o pessoal já fala, vai ter greve na escola. Né? Então isso tomara que mude de novo a característica principal do CPES, que é a luta. É levar a bandeira, é evitar a greve. O CPES nunca quer uma greve. Os acontecimentos, as circunstâncias é que levam a isso. É só uma consideração. E parabéns pela iniciativa de esclarecer para todos aqui na URGS o que está acontecendo. Obrigada. Oi, meu nome é Thaís, eu sou jornalista e produtora aqui da URGS, da SECOM. E eu queria colocar uma questão, uma diferença muito grande, assim, eu vou discordar, mas no bom sentido do professor Bambi, que eu acho que o governo Lula, ele se colocou nas redes muito bem. Mas, inclusive, via Ministério da Cultura, mas, infelizmente, com o governo da Dilma, muita coisa nesse campo da internet, das redes, foi parado. Isso também gerou, dentro dos movimentos sociais ligados à internet, uma frustração muito grande. E, por falar nisso, até esses movimentos hoje, eles estão fazendo mídia independente na própria rede, né? E fazendo um trabalho que não está sendo feito pelos grandes meios de comunicação. E aí eu gostaria de colocar em questão aqui não só a democratização dos meios estabelecidos, mas também um marco regulatório da internet, que é uma coisa que está meio aí para ser discutido, muita gente discutindo, e como, de fato, colocar isso para frente, encampando também as lutas dos movimentos sociais ligados às redes. Obrigado. Bom, como o diálogo aqui é bastante interdisciplinar, multidisciplinar, eu queria pedir aos meus colegas cientistas sociais que falassem mais sobre o cybercidadão. Se tem uma coisa que vale a pena estudar, é como é que é a tal da cidadania na rede. Há uma característica interessante. Na rede, todo mundo se comunica, mas ela é sabidamente muito ruim para criar consenso. Ninguém, se você participa de qualquer grupo de discussão online, você percebe que aquilo é uma explosão de comunicação, mas não há aquela velha ideia da ciência. Com relação à questão da regulação da internet, quer dizer, o marco civil da internet. Assim, olha, ela não vai, o marco civil não vai mudar a cibercultura. Eu conheço lá alguns dessas pessoas que no governo Lula defenderam e depois ficaram muito contrariadas, não ser escutadas, né? Enfim, de fato, o marco civil não vai mudar essa cibercultura. Pelo contrário, a cibercultura vai continuar existindo da mesma forma, os cidadãos na rede vão continuar se portando da mesma forma, e, na verdade, o poder está na rede. Aonde o governo Lula não esteve, e nenhum governo está de forma sistemática, é em, de fato, usar a rede para ampliar a democracia. A grande verdade é essa. E é isso que nós devemos nos problematizar aqui como cientistas e cidadãos. Vocês são cientistas sociais, eu sou um cidadão. Não sou um cientista social, nunca pretendi ser, mas eu acho que está aí um problema muito interessante. E o marco civil não vai resolver as questões de base. Por exemplo, o controle da internet por grandes conglomerados, e pelo fato de aquilo ser complexo tecnológico, extremamente complexo, tá? Pode explicar qual é a diferença, por exemplo, no sistema de comunicação da BlackBerry com os outros. Por que a National Security Agency pode ter acesso à internet brasileira? Como é que você controla o dado? Não existe mais, a coisa ficou tão fluida que, na verdade, a fronteira da legislação nacional ela foi ultrapassada.
Então, o que o Congresso brasileiro faz, o Congresso da África do Sul faz, o Congresso da China faz, não vai mudar a atitude do cibercidadão, que tem que ser entendido como é que ele age. E no meu entender, se não entender profundamente como é que está a tecnologia, não vão saber quem é que está detendo. Na verdade, o poder na rede hoje, o poder de chegar e dizer assim, ó, me dá aqui o dado, dá quem tem a liderança tecnológica. Tá? Esse é o caso. E essa rede é muito frágil. Tá? Depende de muitas coisas extremamente complexas, difícil de explicar, inclusive, mas eu acho que é irreversível. Se o Estado não estiver na rede, ele não vai atender mais a nova geração, que já nasceu falando, né, nesses meios. No meu entender, o Estado brasileiro ele é anacrônico em tantas facetas, e nessa ele também é muito lindo. Não vai dar crédito para o governo Lula, né, que tem uma política de comunicação social, etc., mas ele também não foi nada revolucionário. Tá? Nem um pouquinho. Aquilo que falou o André, uma crítica aos 10 anos, na institucionalidade, na política, este governo não inovou. Os 10 anos o governo não inovou na política, nas práticas, pelo contrário, fez concessão, fez concessão, fez concessão, fez concessão, fez concessão, e que depois de ter feito concessão ficou igual aos outros. Essa é a grande verdade. Esse foi o grande equívoco desse pessoal. E o pessoal está dizendo, corrupto é todo mundo. Vamos dizer, não, peraí, vamos entender como é que é. Dá para dar uma certa ideia de que corrupção não é, nem tudo política é igual. E aquilo que falou, quem está tentando, por esse movimento, dizer que ele é contra a política, né, vai criar realmente o caos. É o caminho contra a política. Nem o Estado está tão avançado nesse aspecto de realmente democratizar a rede, infelizmente. André. Eu queria só fazer 2 comentários, uma observação pertinente da Soraya, para comentar sobre a observação do professor Roberto e finalmente sobre a pergunta lá de 2014. Evidentemente, qualquer movimento com essa dimensão deixa legado. Não vai, como eu disse, que ele passa, as instituições ficam, pode ser que ele não deixe legado e obviamente deixa. O problema é justamente qual é. E ele nem sempre é positivo. Milhões de pessoas foram às ruas, e vai no resultado. Eu lembro, os mais jovens não eram nascidos, mas eu já era. As imagens de pessoas na rua que mais me impressionaram até hoje foram as imagens de 1979, de milhões de pessoas inteirando, né, contra um regime absolutamente autocrático do Shah Reza Pahlavi. O que aqueles milhões de pessoas na rua inteira produziram? Um regime autocrático, teocrático, um dos mais obscuros do mundo. Então, milhões de pessoas nas ruas não é necessariamente bom, quer dizer, é positivo, é importante, mas há um legado a ser disputado. E aí eu queria fazer só um comentário para o professor Roberto. Eu vivenciei, como quase todos, menos os jovens que não eram nascidos, o que me pareceu um grande movimento de massa no país, que foi o movimento das diretas em 84. Em termos de escala muito maior do que o atual, milhões, 1 milhão, 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem um norte muito claro contra o regime, por diretos, por democracia, pior, de ditadura. Hoje há movimentos para a garantia da liberdade de opinião e de manifestação, naquele momento vivíamos uma ditadura. Era muito claro, produziu efeitos positivos, alguns não nem tantos, etc. Eu não sei qual os efeitos. Me parece um movimento absolutamente, se de um lado há questões justas e importantes que nós observamos aqui, há isso agora, eu mais uma vez reafirmo, na base disso aí há um mal-estar e a responsabilidade desse mal-estar é nossa, de quem quer fazer mudanças. Não fomos capazes de propor uma democratização de fato do Estado brasileiro, das instituições brasileiras, e quem propõe mudanças pífias, mudanças que na verdade concentram mais o poder. Né? Então isso é a questão crucial. Quer dizer, esse movimento pode produzir mais inclusão? Pode, mas também pode produzir grandes porcarias. Esse é um problema muito grave. 2014. Eu acho que o problema é anterior. Ou seja, os efeitos eventualmente negativos eles podem acontecer muito antes de 2014. Do meu ponto de vista, e acho que é um conjunto de estudos, desde 2006, pelo menos, sobre as eleições do Brasil, que mostram que eleições estão muito fortemente relacionadas à economia. Os eleitores votam basicamente com o bolso. Né? Então, eu diria que 2014 depende da economia. Depende pouco desses movimentos. Né? Não acho que o problema maior não é 2014.
heterogeneidade do cartão depende de outras variáveis e de outros processos que ainda vão ocorrer ao longo desses muitos meses até a. O problema de agora é qual é o legado. Um movimento que tem como uma parte dos seus aderentes uma rejeição à política, aos políticos, ao Estado, a mim não me parece que ofereça prognósticos os mais democráticos, os mais promissores da sociedade brasileira. Me parece que sinaliza retrocesso e essa é a razão do meu medo, do meu receio. Bem no cantinho. Nessa linha da disputa, né, e pegando um pouco essa questão do efeito catalisador fantástico que foi a inserção, né, das mensagens via as redes, por exemplo, o Facebook, muito mais talvez até do que o Twitter. Acho que o Facebook tem um papel aí, foi realmente impressionante a aceleração, né, dessas últimas semanas, a circulação da informação. Mas também, de outro lado, essa linha da disputa, e pensando um pouco nessa questão que o banco coloca do ativismo, né, desse cyber-cidadão, enfim, dessa capacidade de afetar esse processo por dentro, eu acho que eu concordo sem dúvida que as instâncias formais, né, de controle, de gerência, estão totalmente por fora disso. É só pensar que das 2 semanas atrás, na mesma semana em que o Twitter da Veja foi hackeado, o site do Exército brasileiro caiu. Bom, ou seja, né, capacidade de estar, mesmo que seja por esse aspecto de Big Brother, de estar no controle, nem isso está. Nem isso. Né? Então, mas o outro lado, quer dizer, um pouco nessa linha também de não ser ingênuo nesse processo, ou seja, então né, vamos alcançar finalmente os processos de produção da autonomia, do avanço pelas redes, calma. E aí eu acho, não sei se o banco pode me ajudar, mas há um efeito, e aí é um efeito que está muito presente no modo como as redes estão organizadas, que as ferramentas de busca também nos fornecem, né? Alguns caras falam no tal do filter bubble, né? Ou seja, que é uma loja que está nos algoritmos das buscas, por exemplo, que é aquela coisa, todo mundo já deve ter experimentado isso. Quanto mais a gente busca assuntos, mais esses assuntos são oferecidos. Quanto mais a gente se conecta com certos amigos, menos outros amigos aparecem. O feed de notícias do Facebook funciona assim. Você curte uma pessoa, vai curtindo, na verdade tu tá te curtindo. Você vai formando uma cápsula, e aí daqui a pouco você pensa, olha, o mundo está pensando como eu. Bom, o mundo está pensando como eu. Quando isso tem aí a questão do valor positivo ou negativo, progressista, conservador, isso também, a gente às vezes pode estar sendo, entre aspas, enganado por uma espécie de um filtro desses. Quem experimentou entrar no debate com algum ator, vamos dizer assim, de perfil mais conservador nesse processo, eu experimentei fazer isso no YouTube, talvez tenha sentido isso que eu quero colocar. Ou seja, quando você começaram a circular esses vídeos, assim, que não tinha autoria, mas não era pior do que isso, era se fazendo passar por alguém, aí você ia rastrear um pouco, ia ver que as articulações eram de direita, ou às vezes até de extrema direita, tentando se passar por anônimos, enfim, né? Que é outra coisa. Os anônimos são os caras que eu acho que são muito bons, a propósito, que derrubam o site do exército. Esses caras são bons. Né? Os caras estão tentando se aproveitar dessas mensagens, desse negócio e tal, e tentando afetar, visando o processo, visando a velha política, essa que é a verdade, visando as velhas articulações. Esses caras têm audiência. A mínima tentativa que eu fiz de tentar dialogar, ou seja, criticamente essa forma de penetração velha, disfarçada nas novas formas, houve um rechaço conservador impressionante, ao ponto do argumento chegar assim, não interessa que não é quem está se dizendo que está falando, o que interessa é quantos views tem, ou seja, qual é a audiência. Ou seja, retomamos os velhos parâmetros, né, da mídia convencional, os pontos de audiência, ou seja, explodimos o conceito, ou melhor, implodimos o conceito potencialmente autonomizador dessas mídias. Então, para quem está fazendo isso na rua, mas também nas redes, essa disputa tem que ser feita de um modo muito claro. A gente tem que tentar se apropriar dos mecanismos desse processo também.
então a gente não vai avançar. Pelo contrário, há um risco de uma homogeneização dessas. Por isso, corrupção. Tá, mas tá bom, o que vamos fazer então? Ah, eu não sei, você tem que acabar com a corrupção. Corrupção. Claro, isso é uma demanda. E aí a gente volta. Não precisamos ir para as redes sociais. Peguem os programas políticos da TV e a eleição. Tira a imagem, fica só com som e vai ser todo mundo a favor da educação, a favor do não sei o quê. Porque nós... Então, e essas velhas mensagens elas têm ainda uma capacidade muito alta de circular nesses ambientes. E saudando a iniciativa aqui do ILE, do IFCH, esse espaço para pensar criticamente esse processo, a gente tem que pensar que 1% foi para a rua. 1% da população foi para a rua. Existe 99% da população que não foi para a rua e existe os 50% que não estão na rede. E desses que estão na rede, pode haver, e a gente não está vendo por esses filtros que a gente está se colocando, pelas nossas conexões, 45% de um pensamento conservador ou acomodado, ou que entende que está, na verdade, reproduzindo as velhas formas, ou enfim, algo assim. Só para um pouco, sem ser tão pessimista como o André, mas um pouco para chamar a atenção também para esse aspecto. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o professor André também, porque o professor da medicina, não lembro o nome, Marcelo tocou no ponto da violência, né, que ainda não apareceu, e aí eu vi que o amigo dele era a favor da violência e a princípio o professor era contra, então eu queria fazer a pergunta nesse sentido, porque as manifestações começaram com algumas depredações, alguns atos violentos, não sei. Isso foi crescendo e aí surgiu um movimento da RBS, não sei, mas enfim, um movimento muito transmitido de que o movimento era para ser pacífico. Só que, e aí aconteceram alguns absurdos, além de pessoas que, sei lá, o cara tava pichando, aí foram lá e bateram nele, que já é um absurdo. Além disso, essas pessoas que bateram foram chamadas de pacifistas, o que é mais absurdo. E aí eu, pessoalmente, não gosto da violência, só que eu tenho ouvido muitas vezes do meu círculo de amigos que nada muda sem violência, e essa história assim. O que pra mim não parece ser real, no sentido de que o potencial violento de muitas pessoas na rua é o suficiente para tu fazer mudança mesmo sem fazer depredação. Mas aí era isso, mas eu me vejo meio sozinha assim, nesse lado, e queria entender um pouco do que tu pensa. Eu vou acrescentar só uma coisa que eu fico meio confuso também, que uma das coisas que circula muito no Facebook é a ideia de quando houver alguma coisa que tu acha que é errado de vandalismo, as pessoas sentam para que os vândalos sejam identificados pela polícia. E daí alguns falam, não, olha, essa ideia é muito legal. E outros falam, não, isso aí é boicotar o movimento. E é difícil de... Eu coloquei essa provocação justamente para colocar a violência, que é um mote importante, em discussão. Ela acontece, está acontecendo e ela é importante. E não só a violência física, mas vários tipos de violência. Por exemplo, eu me manifestei a favor da PEC 37, achei que poderia ter aspectos importantes. Aí as pessoas, os mais antigos, me chamaram de comunista, mandaram ir para Cuba. O pessoal mais antigo, da década de 70, tal. Os mais jovens disseram que eu gostava da corrupção. Então a corrupção pegou esse aspecto agora que antigamente os comunistas, vendedores de criancinha, tinham. Agora os que estão contra são os corruptos, que gostam de corrupção. Essa questão da violência, eu acho que é fundamental a gente discutir o papel da violência dentro desse aspecto, porque ela é um ator, né, por si só, extremamente significativo e importante. A gente tem que interpretar isso. Tem melhor que o André. Sobre a violência. André, ele está se escrevendo para ele mesmo. Sobre a violência. Em 1981, eu participei da passeata, aquela famosa do Dia Zero Hora, que constituiu fora dela, violência infantil e policial, foi um problema da visita dos argentinos. Em 83, eu me lembro que eu joguei Miguelitos. Sabe o que é Miguelitos, né? Não. Eu gostei. Negócio de furar pneu, né? Porque não era professor de ciência política, não tinha problema de ficar mal, né? Mas em 83 joguei Miguelitos, né? Na greve
geral, a primeira greve geral, ainda durante o regime militar, né, era uma forma violenta, né, partido de riqueza, etc. Era uma ditadura, um regime militar. Pessoas que eu conheci, eu não cheguei mais novo, pessoas do nosso conhecimento militar, organizações legalizadas. Hoje a gente sabe que foi errado, né, foi uma estratégia. Mas naquela circunstância, contra um regime militar, não ofereceu outras alternativas. Hoje nós temos uma democracia, melhor ou pior, gostemos ou não, achamos que ela deve ser melhor, chegamos aqui a uma conclusão de que um dos problemas é que não avançamos do ponto de vista institucional o suficiente, mas há certas regras do jogo, inclusive uma democracia, e sendo maioria ou sendo minoria, né, do contrário, iremos a uma cidade de natureza valdesiana e que vão resolver correto. Em geral, isso é um mau caminho. Em geral, o correto não está com a gente. Né? O nosso é, em geral, como era nos anos 70, o pessoal que pegou em armas, tinha uns estilingues, a buchinha, os outros, do outro lado, tinham armas bem mais potentes. Em geral, a gente perde. Tá? Segundo elemento é o seguinte: eu não conheço nenhum caso de tentativa de transformação das sociedades através de abuso de violência que não tenha lugar de ditadura. Não há nenhum caso. Então, ou seja, toda vez que se busca, toda tentativa de transformar onde há uma concentração de violência, pelo menos qualquer caso, o resultado de, em nome, como meio, né, para chegar a um fim desejado, aquilo ali termina virando um fim em si mesmo. O fracasso do socialismo mostra isso aí. E por fim, não me parece mais inteligente para o Alex colocou muito bem. Eu tinha tentado de uma forma mais confusa com aquele negócio das duas caudas de Gauss, ou seja, é 1%. Quem foi para a rua, 1%. Só será vitorioso se ganhar os outros 99%. Isso tem que dialogar com a sociedade. Né? E não é a melhor forma de dialogar com a sociedade que se apresentar dessa forma. Né? Ao contrário, afasta a maioria da sociedade. Não por acaso, outros movimentos que não utilizaram a violência, falei das diretas, conseguiram muito mais dialogar e ganhar o conjunto da sociedade e, naquele contexto, isolar um regime autoritário como o brasileiro. Então, não acho que seja a melhor forma, mais eficaz. Só recordando aqui o levante de Brixton, no sul de Londres, né, na década de 70, aliás, na década de 80, toda a comunidade jamaicana e africana botou para quebrar lá e houve mudanças significativas da política inglesa em relação a esses grupos sociais. A violência faz parte desse contexto. Né? Evidentemente que pura violência não leva a estados mais interessantes, mas ela é um componente importante e ela galvaniza sentimentos, medos e angústias, e as pessoas estão mais angustiadas hoje em dia, né, do que estariam se não houvesse esse tipo, né, de comportamento que é difícil de controlar. Posso falar, André? Não, bom, eu acho que a questão da violência, eu acho que o André diz lá, um marco, quer dizer, uma coisa foram na história violências contra a violência do Estado, em distintas situações históricas. Eu acho que hoje o quadro em uma sociedade democrática, eu pelo menos acho que a violência não é, mas não considero uma estratégia política construtiva. Entretanto, acho que nós devemos entender a violência do outro. No caso, tanto no sul de Londres, como no caso das banlieues de Paris, as periferias de Paris, 2005 a 2006, o professor Penapega falou disso outro dia aqui, bom, incendiaram 1000 carros por noite. Imagina Paris incendiando 1000 carros, ou Porto Alegre incendiando 1000 carros numa noite. Né? O que eu acho é que nós temos que, eu tentei separar na minha reflexão entre depredadores e saqueadores. Vamos ficar na figura dos depredadores, né? Eu acho condenável. Entretanto, nós, como participantes da sociedade, temos que entender por que o seu amigo lá e outros tantos não vão sair para quebrar tudo. Né? É como aquelas pessoas, os maridos, que geralmente vão comprar cigarro e voltam 30 anos depois. Né?
ou como as mulheres, como a Rocieli analisou, que matam o seu amante, as suas amantes, os homens mais ainda matam as suas mulheres, que amavam até 2 minutos antes. Então, eu acho que nós temos que ver que há uma cultura da violência, e que essa cultura da violência, do ponto de vista da democracia e dessa democracia mundial, ela tem que ser debatida, esclarecida e substituída por outros instrumentos políticos, seja a mediação, seja o diálogo, seja reinventar a política. Hoje à tarde veio um professor do município próximo de Porto Alegre pedindo para a gente fazer um fórum lá nessa cidade, porque havia uma violência na escola e se alguém, algum aluno reclamava do professor, já chamavam a brigada. Imagina essa mala pega. Então, eu acho que então, eu seria muito a favor de nós debatermos essa violência, explicitar essa violência. As minhas doutorandas estudam castigo corporal das crianças. Você conhece bem. E que que as mulheres nos falaram nos últimos, há 60 anos atrás, até 60 anos atrás, nós batíamos nas mulheres de rondão, e era muito bom. Que as mulheres reclamaram. O primeiro livro que eu li sobre a edição de Femme de Paris era Gritem Mais Alto para que os vizinhos escutem. Eu gostaria que o movimento das bundas coloridas, que nós criamos aqui, também faça isso em relação ao castigo infantil. Bom, inclusive na Nova Zelândia ainda hoje é debate, no México, até no Canadá. Quanto à questão da polícia, bom, vocês sabem, o atual passou pelo nosso curso de especialização 5 ex-comandantes da Brigada Militar, diferentes tonalidades. O último é nosso professor no curso de especialização e o atual fez especialização e mestrado em Sociologia no nosso pós-graduação sob minha orientação. Já estivemos conversando, é realmente uma questão estratégica. Em que medida a Polícia Militar aqui e em outros lugares do Brasil tem sido violenta no controle das manifestações de rua. Com situações muito variadas. Né? Dei um exemplo, a bala de borracha tem sido usada em vários estados, não no Rio Grande do Sul. Tem sido usado gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral, né? Assim chamadas. Né? Bom, uma conversa com os brigadianos, conheço, então a ideia é de que não, eles estavam tentando não entrar em confronto físico, não responder, né, ao confronto físico e tentar, pela investigação, isolar aquelas pessoas que realmente seriam os saqueadores e tentar, aos depredadores, conter com essas outras formas. Se houve excessos ou não, acho que tem que ser apurado. Acho que a presença, não sei se está aqui o rapaz do Ministério Público, perdão, da Defensoria Pública, houve 40 defensores que acompanharam a manifestação, que estão produzindo um documento. Eu acho que isso tem que ser analisado. Nós vamos fazer um debate, né, na sequência, sobre essa questão aqui. Eu vou convidar o comandante-geral da Brigada e outros, né, se vocês garantirem a segurança dele, eu convido. No caso, temos a presença da Guarda da URA, que sempre vai ajuda. Vamos nos agachar, Então, eu acho que separar isso é importante. Eu acho que a maior parte dos manifestantes era contra a violência. Eu também sou contra a violência. Agora, é a nossa função como cientistas, né, analisar o porquê que um jovem, ou não tão jovem, vai para a rua querendo quebrar tudo. Isso, no meu ponto de vista, é um pedido de escuta. É alguém que não foi escutar em algum momento da sua vida, ou está sendo, ou está até revelando. Houve uma discussão no Rio de Janeiro, uma intervenção da polícia no Maré, ontem ou anteontem, e nós fomos dizendo, bom, aqui a polícia nunca usou bala de borracha, sempre usou balas de verdade. Sabemos que há uma dualidade da intervenção policial dependendo do território. Eu vejo isso um aspecto muito bom. Eu não sei se a questão é desmilitarização ou não desmilitarização. Eu acho que uma questão é como nós temos modelos democráticos de controle do conflito. Eu vi pela televisão que quando chegou uma tocha da Olimpíada, acho que em Londres, alguém lá quis apagar a tocha e 10 policiais pularam em cima dele. Deve ter saído um pouco amassado, mas saiu vivo. Né? Você tem toda uma discussão sobre armas menos letais, como a taser, o próprio canhão de água,
etc., né? Porque, eu acho que é um momento limite que tem que haver o controle da ordem pública, né? Temos que discutir como esse controle. Eu acho que o controle é necessário. Qualquer sociedade tem forma de controle social. Nós temos que discuti-la. Eu acho que a universidade é um espaço disso. E, alguns talvez saibam, nós já formamos aqui mais de 500 especialistas em segurança pública, 80% das polícias, né? Vamos continuar. Um curso está correndo, vamos abrir 2 cursos, inclusive aberto a todos, né? Eu acho que esse é um debate fundamental. Eu acho que é muito interessante que isso venha, porque nós precisamos colocar essa cultura da violência em todos os setores e escutar as vozes da violência, né? Vai começar agora no Brasil, né? A Mariana vai participar, e eu, mais 5 professores, a Rosemary também, e outros, sobre violência na escola. Pesquisa nacional. E uma vez, 15 anos atrás, nós escrevemos um livro chamado, Violência na Escola, o gesto e a palavra emparedados. Então, esse saqueador, ou esse mais um depredador, eu estou distinguindo, ele tem que ser escutado, de algum modo. Tem mais? Dá tempo ainda? Eu vejo que nos comentários se faz questão de separar entre o suposto vândalo e aquele que está saqueando. Isso, daí o que eu vou falar vem numa angústia interna minha, e que eu vejo no dia a dia. Eu penso que existem os excluídos dos excluídos. Na verdade, esses saqueadores também estão dando um grito de socorro. Estão dando um grito de socorro tão relevante, ou mais relevante em maior número, e que assola o país numa quantidade muito maior do que os vândalos, que são classe média do Brasil, que são uma minoria. E, na verdade, eu gera estranheza quando eu falo isso, mas para mim o furto é um grito de socorro na sociedade. E as verdadeiras vítimas são esses adolescentes que vêm do gueto. Por que eles, toda a nossa sociedade tem tratamento médico, psiquiátrico, vai no psicólogo, a classe mais avançada, e esses adolescentes que estão na época de maior conflito da vida deles, tem que ter uma rigidez moral pelos olhos da maioria da sociedade, dessa parte conservadora que detém as relações de poder. Eles têm que ter uma rigidez moral para não entrar no crime, para não furtar, sabe? Do meu ponto de vista, isso é revoltante. E eu vejo como ainda você vai conversar com os adolescentes que são perfeitamente normais, são aptos a ter, desde que tivessem um acompanhamento fortíssimo, um tratamento, uma inclusão social. Então eu penso que os verdadeiros excluídos, na verdade, não é esse 1%, mas na verdade é essa massa de verdadeiros excluídos ou excluídos dos excluídos. O Luiz não se apresentou, ele é o professor público que eu tinha falado antes. Respondendo então para a Alice, que ela me perguntou o que eu acho disso do Tasso receber. Sim, eu não consigo falar, porque eu estou angustiada. Tá ligado? Tá. Disso que o Tasso falou de receber as pessoas. Primeiro que a brigada que ele comanda, né, como chefe de governo, não usa identificação. Lista de prova que a gente vê, eu não vi nenhum policial militar fardado, nem tirando um sargento de COI, que eu gravei o nome, exatamente porque era o único que estava em identificação. Então como é que vai bater na porta do governador e dizer, eu quero fazer uma denúncia contra quem? Não sei porque não usar identificação. Mas não pode não usar identificação. Bom, a gente está falando isso desde segunda passada e ninguém nos responde. A gente está tentando, a gente fala com as pessoas que foram... Isso é uma coisa que eu queria falar, assim, as pessoas foram muito machucadas pela polícia. Os adolescentes que eu atendi foram muito machucados pela polícia. Eles estão com muito medo da polícia, eles estão com muito medo de denunciar essa polícia, porque o que eles sofreram dentro dos camburões e dentro do próprio comando da brigada no centro, na segunda-feira, eles não querem mais sofrer. Então como é que fica isso? Também é um questionamento. E claro, isso é muito fácil de falar. Batam na minha porta que eu vou atender cada um de vocês. Não, porque a gente não tem como identificar esses policiais que agrediram. E quando a gente pede, quando os adolescentes pediram, quando os advogados pediram, os advogados também foram muito hostilizados. E como advogada do Saju, fui muito hostilizada. E como é que a gente vai fazer isso, sabe? Fica o questionamento também, eu não sei. Eu acho que o Tasso
rateou muito feio nisso. Acho que ele está dando uma resposta, ele está dizendo, está dentro sempre dos limites legais. Não, passou dos limites legais desde segunda-feira. E agora dar essa resposta, para mim, não é satisfatória. Eu acho que para a Defensoria Pública também não é. A gente quer uma resposta mais eficaz desse governo, porque o que ele está fazendo, se diz defensor de direitos humanos, para nós é a maior mentira que tem. Rapidamente, eu sou Rosa, sou professora da PUC, então não tenho unidade aqui, tenho uma unidade lá, que é a Faculdade de Direito. Acho que uma coisa que talvez a gente pudesse pensar um pouco é que quando a gente usa o termo violência, parece que é um termo que generaliza e contempla toda e qualquer atitude de qualquer ator nesse processo que a gente está vivendo agora, e me parece que isso não é verdadeiro. A violência que o vândalo usa, ou a Globo foi categorizando, né? A gente começou como vândalo, depois a gente virou manifestante, aí teve uma dissidência do manifestante, que é o manifestante radical, aí agora tem o baderneiro infiltrado, né? Então a gente foi virando categorias, né? E me parece que a violência que o vândalo, o manifestante radical, o baderneiro infiltrado usa não é a mesma violência, ou a gente não pode usar ao mesmo tempo para tratar que a violência que a polícia usa para reprimir essa situação. Porque a violência da polícia é uma violência institucionalizada, e em tese, quando se falou aqui em controle social, então, ok, a gente precisa do controle social, mas de que controle social a gente precisa e quem controla a polícia? Porque daí vem a segunda vertente dessa discussão. E me parece que a violência... Existem violências. E tem muita gente que está sofrendo ela cotidianamente há muito tempo. A bala de borracha que a nova classe média está tomando nas manifestações é revolta porque ela nunca tomou a bala. Muito menos a de borracha, né? E a maré foi invadida, 5 pessoas morreram, o policial foi à mídia para dizer que realmente 13 inocentes morreram. O saldo é bom porque se foram só 3. Né? Então, que bom, se foram só 13 inocentes que morreram, né? E por quê? Então, acho que quando a gente porque não disseram nomes, né? Só disseram morreram. E quando a gente usa o termo violência, me parece que a gente precisa fazer uma reflexão mais ampla. E disso decorre, me parece, a ideia de controle social. Eu acho que é temerário a gente dizer que numa democracia é necessário controle social quando quem está usando a violência institucionalizada é a polícia. E ela está autorizada a fazer isso. Não, ela está autorizada, eu estou sendo cínica, né, irônica nesse sentido. Né? Então, eu acho que é muito temerário a gente usar a palavra violência para dizer não. E aí a gente olha só para o lado de quem está saqueando, de quem está quebrando o banco, de quem, até porque banco pode ser quebrado, na minha opinião. Né? Enfim, é banco só, né? Eu quero aproveitar o espaço aqui, já que a gente está fomentando debates. Na terça-feira que vem, dia 2 de julho, desculpa, eu estou quebrando o protocolo aqui. Mais uma coisa que está quebrando. Mas dia 2 de julho a gente vai estar se reunindo num debate aberto na Praça da Matriz, com 2 pautas: política, resistência e ativismo e criminalização dos movimentos sociais. É um debate aberto, algumas pessoas vão estar lá fazendo algumas intervenções e vai estar acontecendo na Praça da Matriz, se a Brigada deixar. A gente está tentando contato, está vendo se é possível, se a gente vai ser impedido de fazer isso, mas enfim. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse espaço. Antes de passar, eu só queria entrar no debate só rapidamente sobre essa questão da violência. Embora como eu disse para vocês, eu não estudo movimentos sociais, movimentos compensatórios, a violência, quer dizer, a ação violenta, ela faz parte do repertório dos movimentos. Né? Isso sempre fez, sempre há muito tempo, né? Mas faz muito tempo que faz. Né? E tanto que determinadas, essa questão de incendiar, por exemplo, né? Vocês viram que em diversas cidades havia essa tentativa de incendiar, né? Incendiar um ônibus, incendiar um prédio público. Então, quer dizer, faz parte, né, do repertório a ação violenta. A questão é que, vamos dizer assim, é que no movimento deste tipo, pensar quem está envolvido nisso, né, até que ponto, vamos dizer assim, para que isso servirá?
né? Até porque quando tem uma... Eu deixo o exemplo de Brixton, né? Lá tinha uma pauta clara, como também os franceses lá, quer dizer, eram regiões das cidades muito pobres, né? Serviços segregados pra caramba. Brixton é região negra de Londres, da mesma forma que aquelas regiões de Paris também. Então, quer dizer, aquilo expressava claramente certas coisas. Agora tem que ver o que expressa fazer isso num movimento este que é tão difuso, né? Mas é uma questão para quem está envolvido pensar a respeito, né? Mas não é, enfim, apenas para trazer. Quem mais? Nós teríamos mais 2 perguntas, porque senão depois nós temos que encerrar. Eu quero falar primeiro que eu acho que eu concordo um pouco com o professor Varenco quando ele fala que ele é um pouco pessimista na questão do rumo das manifestações. Isso foi uma coisa que eu discuti desde o início com muitos colegas, muitos amigos, então alguns aqui já ouviram isso de mim, já leram no Facebook, porque eu acho que, principalmente no Facebook, tu tem uma visão muito tu tem uma visão de quem que está se envolvendo, quem tinha uma opinião há 15 dias atrás e quem tem uma opinião hoje. Então, quando eu vi pessoas porque eu fui na manifestação, na segunda manifestação contra o aumento das passagens, que choveu e foi quando caiu o aumento. Então, eu vi muitas pessoas assim, vagabundo, porque não está estudando, não está trabalhando, Aí depois, quando a Globo veio e disse, o gigante acordou, tá todo mundo na 8, eu tô muito orgulhosa, isso aí, eu tô muito orgulhosa de ver isso. Então, quando começou isso, eu falei, eu tenho medo do rumo que isso vai tomar. Eu não sei que rumo isso vai tomar, porque eu tenho visto o debate é muito pouco politizado do que está acontecendo. Aí a última vez que eu fui para a rua, eu ouvi que era gente que era contra a Dilma, que era uma passeata contra o governo, contra o Bolsa Família, contra o SUS também teve, contra a Copa, contra o SUS. Era algo assim, umas palavras assim, se eu me gripar eu vou morrer porque o SUS não vai me atender, as pessoas estavam falando assim. E então eu estava meio que num momento que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E aí outra coisa que eu vi depois foi que as falas dos governos também começaram a se aproveitar de todo aquele movimento, porque esse negócio do Tarso agora, que eu também fui um pouco rechaçada quando eu quis falar, que eu achei que ele tinha se aproveitado, não, eu quero ser agora um porta-voz do movimento do passe livre, porque, bom, até alguns dias as empresas de ônibus teriam um prejuízo de 200 milhões se não aumentasse a tarifa, mas agora dá para dar passe livre, assim, como é que muda isso em tão pouco tempo? Então eu acho que a minha crítica é que eu acho que também, eu não sei o rumo de tudo isso, porque eu sou um pouco pessimista, porque eu acho que tem muita gente se aproveitando de um discurso e não sabe aonde que isso vai chegar, assim. Ok. Meu nome é Odilo, sou engenheiro eletricista pela casa, formado em 78, já aposentado, voltando à universidade como aluno especial nesse semestre e já pedi reingresso em ciências sociais. Espero que a casa me acolha, temos que esperar um tempo ainda. E, de uma certa forma, fui atropelado pelo meu objetivo em voltar à universidade para aumentar minha área de conhecimento, pensando mais como um cidadão, pensando em meu estado, meu país, amor à pátria, colaborar de alguma forma, né? Ou seja, vim buscar conhecimento para agregar valor a uma formação de opinião. Então, de uma certa forma, o que está acontecendo, eu me sinto totalmente atropelado pelo momento, no sentido de que um desafio você tem que fazer. Mas, para não repetir nada aqui, eu estou lembrando assim, queria falar um pouco de uma forma filosófica, talvez. Jovens, hoje nós estamos à discussão, eu assisti o segundo debate do governador na mesa redonda da rede digital. O assunto agora, então, é reforma política no Brasil, né? Muito bem. E aqui se falam os jovens.
Eu não olhei a massa da plateia, mas aqui dentro do anfiteatro, talvez não mais que 50% dos jovens falados estavam aqui dentro. Posso estar enganado, mas jovens, né, estudantes, metade. E muitos deles já foram embora. Estão lá na Praça da Matriz agora, né? Mas quando eu penso em jovens, eu penso assim, jovens são filhos. Eu sou pai. Filhos têm pais e terão filhos. E muitos dos que estão na rua estão em busca de uma melhor, mais isso, menos aquilo para si, talvez para os pais, mas pensando nos filhos. No Instituto de Filosofia e Ciências Humanas se estuda os antepassados. Eu terminei de estudar Aristóteles. O problema é exatamente o mesmo e continuará sendo o mesmo, né? Vamos ter que salvar a pátria, salvar o mundo, o homem. Eu acho que assim, se alguma coisa deve mudar, melhorar o nosso país, eu acho que temos que lembrar como pais, né? Eu estou me identificando, os filhos que estão aí, e sempre os movimentos serão de estudantes, porque enquanto a maior parte dos estudantes estão estudando, os pais estão trabalhando e gerando os estudos e a oportunidade para os filhos estudarem, né? Alguém está em casa cozinhando, arrumando a casa, e não pode toda a população ir para a rua, né? Então sempre os movimentos são dos jovens, né? São dos estudantes, mas há uma interdependência na sociedade, né? Os filhos que virão, os filhos que estão nas ruas e os pais que estão precisando dos filhos que também se dirigem às ruas. Mas eu acho que o momento agora é de tornar essas coisas institucionalizadas em mudança. Então os jovens não deveriam esquecer que precisam dos pais para tornar suas aspirações concretas e de mudança real. É algo que estou pensando. Bem, pessoal, então nós vamos encerrar o evento. Nós agradecemos muito todos que participaram, os que resistiram até agora. E nós pretendemos fazer mais sessões desse tipo no início do próximo semestre. Agora a gente já está caminhando para o fim do semestre. E os resultados dessa discussão nós pretendemos que resulte em um livro a ser publicado até o final do ano, né? E se tudo der certo, será no formato de e-book, na coleção e-books do FCH, que será lançado em breve.